Queridos, vamos voltar ao Salmo 32, como eu prometi. Nós lemos 3 versículos, eu falei do 8, e o 9 e o 10 são versículos conclusivos. Esse salmo é um salmo de Davi, é um salmo de penitência, contemporâneo do Salmo 151, quando Davi precisou confessar os seus pecados, de forma específica o seu pecado, e ele considera aí feliz neste salmo aquele homem a quem Deus não imputa pelo perdão, não dá mais valor ao pecado cometido, no início do salmo. Salmo 32, os versículos aos quais me refiro são os versículos 8 a 10. Está escrito assim, no Salmo 32, dos versos 8 a 10, na palavra do Senhor nosso Deus: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Glória a Deus. Deixe sua Bíblia aberta aí. Meus amados, então domingo passado que fizemos a introdução e consideramos o primeiro ponto a respeito desta mensagem, que no âmago trata da liderança do Espírito Santo sobre a vida do crente. E eu mencionei as palavras do Senhor Jesus Cristo, registradas pelo apóstolo São João, no capítulo 14, de 1 a 3, quando Jesus está consolando os seus discípulos, porque estava se aproximando o momento que ele morreria na cruz e seria assunto ao céu, e a igreja já existente, que incluía o grupo de apóstolos, discípulos apóstolos e discípulos que criam e serviam o Senhor naqueles dias, passou por dias bastante difíceis, que foram os 3 dias que compreenderam o tempo da crucificação e que Jesus esteve sepultado. Jesus então, falando disso com eles, o versículo 18 do capítulo 14 do Evangelho de São João, Jesus diz assim: mas eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Haveria um tempo sem ele, mas ele prometeu que voltaria. Quando Jesus falou isso, ele se referia ao dia de Pentecostes, promessa já feita por Deus através do profeta Joel, repetida por Jesus, confirmada por Jesus, e ele falava de um outro igual, de igual essência, e que os discípulos não ficariam desamparados, desprotegidos. Então nós vimos que, aqui no domingo passado, que a obra do Espírito Santo, ela não consiste apenas no momento em que ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado, e nós nos convertemos. A obra do Espírito Santo, o fato de Jesus voltar para nós, que os apóstolos, discípulos, não ficariam sós, e que nós não estamos sós, consiste no objetivo que Deus tem de conduzir as nossas vidas. Por isso, coloquei naquela oportunidade na nossa meditação que é absolutamente necessário, é imprescindível, que haja uma interação, uma cooperação, uma comunicação constante, ininterrupta entre o crente e a pessoa do Espírito Santo. Quando isso é interrompido, nós temos uma coisa que a Bíblia chama de tristeza segundo Deus, onde o crente sente-se órfão. Órfão é triste, é desamparado.
Então ele é impelido, ele é movido a voltar-se para Deus e ter sobre a sua vida o cumprimento: não vos deixarei órfão, eu estarei com vocês, vocês não estarão sozinhos. Naquela oportunidade, então, queridos, nós dissemos à igreja que esse processo do relacionamento com o crente de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, é a mesma coisa que Jesus fez com os apóstolos. Jesus ficava com os apóstolos 24 horas por dia, dormia perto deles, comia com eles, andava com eles, participava da vida deles, foi à casa deles, curou a sogra de Pedro. Então ele falou: olha, mas isso não vai acabar, agora para frente nunca mais isso para, porque eu vou para o Pai, mas eu volto, eu estarei com vocês de novo. Então este é o processo do versículo 8, quando nós lemos no versículo 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve seguir. Nós nos lembramos que sem isso não é possível. Lá em Hebreus, no capítulo 12, eu citei essa passagem aqui, domingo passado, está escrito no versículo 14: procurem viver em paz com todos os homens, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse processo do Espírito Santo conosco, da sua liderança sobre nós, de fazer o que Jesus fazia com os apóstolos, conosco, com o crente, é chamado pela Bíblia de santificação. E a Bíblia diz que sem isto ninguém verá o Senhor. Claro que não está falando do ímpio, não está falando do incrédulo, está falando de mim, de você, dos crentes, da igreja. Então nós precisamos ter isso em grande importância, ou se não, como a coisa mais importante da vida do crente, essa interação com o Espírito Santo. Nós viemos falando de oração muitas vezes no último ano, e a oração é uma dessas formas de interação. E sempre eu dizia que a oração não é só pedir, oração é também ouvir. Nós podemos hoje dizer que a oração é uma das formas de caminhar com o Espírito Santo e o Espírito Santo caminhar conosco. Então na oração nós falamos com o Espírito Santo, mas ele fala conosco também. Então o versículo 8, ele quer nos dizer isso, ele significa isso. E o versículo 9? O versículo 9 diz assim: não sejam como cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, eles não obedecem você, numa tradução mais moderna, numa segunda leitura. Então veja bem, Deus mandou Jesus, Jesus pagou o preço do nosso pecado com a sua própria vida, com o seu crédito, sem nunca ter pecado, sem ter nenhuma possibilidade de erro, de falha, de distanciamento da vontade de Deus. E ele foi para o Pai, voltou para nós e voltou na pessoa do Espírito Santo, porque não é possível ter uma vida com Deus como os apóstolos tiveram, enquanto Jesus estava com eles. Não é possível ser guardado por Deus como os apóstolos foram, enquanto Jesus estava com eles, se nós não tivermos uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Não é possível. O Espírito Santo irá com a igreja até o dia do arrebatamento. Nós não podemos ficar sem isso. Nos projetos vida, eu sempre repito uma frase para ficar guardada e de propósito: sem o Espírito Santo você não vai a lugar algum. Não é possível continuar, não é possível caminhar. Assim, dessa forma, nós queremos dizer aos irmãos que o versículo 9 está dizendo que uma coisa que alguém deixaria de estar na igreja se fosse dito a ele: não seja burro, você precisa aceitar isso.
Você precisa querer isso. O Espírito Santo não trata o crente como se ele fosse um cavalo, uma mula. O Espírito Santo não vai forçar você. Ele não vai me forçar. É isso que o versículo 9 diz. Ele está aqui para isso, para estar comigo, estar com você, para estar conosco, para ir conosco, para ser nosso companheiro, para ser nosso amigo, para nos ajudar, para nos guardar. Mas aqui, o salmista, usado pelo Espírito Santo, compõe essa palavra de alerta, de que Deus não fará isso na marra, Deus não fará isso à força, Deus não fará isso violentamente. Vamos nos lembrar que o Espírito Santo levou o apóstolo João a escrever em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, sobre isso, sobre essa ação do Espírito, nessa necessidade de comunhão. Eis que estou à porta e bato. Ele não disse, eis que estou à porta e empurro. Eis que estou à porta e vou arrombá-la. Eis que estou à porta e vou meter o pé nessa porta. Eu bato e condiciona, se alguém abrir. Então, não está falando só com o incrédulo. São palavras, naturalmente, que tratam da salvação, mas está falando da santificação, porque fala de comunhão. Ele diz, se alguém abrir, eu entrarei na vida dele, e cearei com ele, ou seja, vou ter uma vida de comunhão, uma vida contínua, constante, como Jesus teve com os apóstolos, e ele comigo. Outra vez nós entendemos que nem o crente faz sozinho, nem o Espírito Santo faz por ele. Nós tomamos a atitude de querer, e ele nos ajuda, ele vai conosco, ele nos dá poder, ele possibilita que isso seja feito nas nossas vidas. Então é isso que o versículo 9 está dizendo. Ele é conclusivo ao versículo 8, de que alguém que tem entendimento. Eu já disse aos irmãos, vou repetir porque às vezes ouço crentes falar isso. Nós não somos animais. A comparação aqui é com um animal que não tem entendimento. Não, o homem é criatura, a imagem e semelhança de Deus. Não, nós não somos animais. E a criatura de Deus que se converte, sai do estado de criatura e passa a ser filho, filha de Deus. Mas aqui está dizendo que o Espírito Santo não vai parar você na marra. Nós vemos que às vezes algumas pessoas têm atitudes de assim, vamos ver se Deus vai me parar. Então se Deus me parar, eu vou parar. Não, depende da sua atitude. O Espírito Santo vai te ajudar, ele vai te guiar, ele vai conduzir você, mas você precisa querer isso, você precisa fazer isso. Ele ensina, instrui e nos ajuda a fazer o que ele ensina e instrui. Você sozinho não faz. Então preste-me atenção. Tem algumas coisas que você quer fazer e não consegue. O apóstolo Paulo chega a falar assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe por quê? Porque falta oração, porque falta comunhão, porque falta diálogo, porque falta inteiração, falta você se comunicar, falta a nós, quando não conseguimos nos comunicar, conviver com o Espírito Santo, ter intimidade com Ele. As promessas de Deus é de uma noiva que será entregue no arrebatamento pelo Espírito Santo ao Senhor Jesus Cristo, e esse preparo, essa convivência, essa caminhada junto com o Espírito Santo, e não será uma coisa forçada. Não será. E nós precisamos então não ser como a mula, não ser como o cavalo, não ser como um animal irracional que não faz por bem, precisa estar todo amarrado, todo travado, todo freado, com procedimentos rudes,
ofensivos, graves. Não, o Espírito Santo é suave, ele é suave e ele se entristece quando o ofendemos, ele se entristece quando não lhe ouvimos, quando não nos importamos com ele não vai ofender você, ele não será assim. No grego, a palavra sobre o Espírito Santo, na promessa desse relacionamento, é parácletos, no latim é parácletos, e é aquele que defende, protege, é a pessoa que é seu mentor, seu defensor, seu consolador, seu companheiro, aquele que vai junto, que se responsabiliza por caminhar com você, em ajudar você a caminhar, ir pelo caminho que está proposto pelo Senhor Jesus Cristo no seu Evangelho. Eu queria dizer aos irmãos que Deus está querendo nos dizer que não é assim que funciona, que desse jeito não dá. Há um esforço, queridos, eu louvo a Deus que não faço parte disso, de muitas igrejas, de muitos pastores, em aumentar a porta do caminho. Mas isso não é possível, porque a porta é Jesus. Jamais vai mudar. Eu nunca trabalhei para conservar pessoas que não querem fazer a vontade de Deus. Não é possível servir a Deus fazendo a nossa própria vontade. Jesus falou: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, negue a sua própria vontade, tome a sua cruz a cada dia, e então me segue. E Jesus nunca ofereceu nada. Ele falou: olha, as raposas têm covis, as árvores têm seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Mas quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É isso que Jesus tem para oferecer, é isso que o Espírito Santo tem para nos oferecer. Esse versículo 9 eu quero terminar te dando um exemplo da própria Bíblia. Ele está dizendo que o Espírito Santo não vai nos dirigir à força, que ele não vai colocar cabresto em nós, que ele nos mostrará a vontade de Deus. Então o Espírito Santo usou Tiago, no capítulo 4 da sua carta, versículo 15, para dizer assim: ei, agora é o crente, não sou eu, é você. Vós que dizeis: hoje ou amanhã nós iremos a tal cidade, lá passaremos por um ano, negociaremos, ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disto, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. É isso que é caminhar com o Espírito Santo. É a oração que nós popularmente intitulamos de Pai Nosso, não é a Bíblia quem a chama assim. É a estrutura do ensino de oração, que está lá no capítulo 6 de Mateus, que diz que a oração deve consistir em pedir a Deus que venha sobre nós reinar, venha governar as nossas vidas, e que a vontade dele seja feita nos céus e na terra. Então, o Senhor está dizendo aqui que o Espírito Santo vai nos instruir. E uma coisa importante, né, irmãos? Nesse versículo 8 ainda, para a conclusão do 9 e do 10 que vou passar para ele. Ele diz assim, ó: instruir-te-ei, ensinar-te-ei e te darei conselhos sobre a minha vista, na minha presença, sobre os meus olhos. O Espírito Santo nos aconselha. Ele não exige, ele não força. Ele nos aconselha. Ele não nos diz o que é melhor fazer. Deixa eu falar para os irmãos. É possível ouvir a voz do Espírito no Espírito. Um ou outro crente já me disse que ouviu voz. Eu nunca ouvi. Mas eu já disse aos irmãos e repito, eu me sinto instruído. Instruir-te-ei. Eu me sinto ensinado. Ensinar-te-ei. Eu me sinto aconselhado. Deixa eu falar para os irmãos, decisões que eu tomo às vezes 2, 3 meses,
eu espero sentir-me aconselhado pelo Espírito. E se nós andarmos com o Espírito, Ele mesmo vai cuidar para que nós conheçamos a sua voz. Mas há a voz do maligno também. E assim como o Espírito Santo pode me usar, te usar para falar com outro irmão, o Espírito Santo pode usar alguém para te dar o conselho dele, para te instruir, para te ensinar. O maligno que tem alguém nas suas mãos pode também te instruir errado, te ensinar errado, te aconselhar errado. Eu falei aqui no culto de ações de graças, no dia internacional da mulher, que uma das coisas que ajudou Esther a ter aquela vitória exuberante para o povo de Deus, é que ela procurou conselhos na fonte certa. Disse aqui no final da minha mensagem domingo passado, de que eu aprendi com o meu primeiro pastor, que se eu andar com galinhas, vou proceder como galinha. Ou seja, o voo de galinha é rasteiro. Ele é falso. Às vezes se alguma coisa quer matá-la, quer pegá-la, ela voa, mas voa pouco, raso, e vai parar e vai cair na mão das presas. Mas a Bíblia compara o crente na questão do voar, como águia, que voa acima das nuvens na hora da tempestade, que tem um olhar muitíssimo perfeito, um olhar que vê longe, percebe as coisas muito a tempo, de forma muito rápida. Então dizia o pastor que nós devíamos voar com águias e não ficar voando, não ficar sendo companheiros de pessoas que estão voando rasteiro, que você percebe que não fazem a vontade de Deus e estão andando pelas suas próprias vontades. Então há vozes, há conselhos, há instruções do Espírito Santo, mas há também instruções, há perigo de que você venha ouvir vozes que não sejam vozes de Deus. E nós precisamos ter cuidado com isso. Lembro-me de ter citado aos irmãos que Isaías no capítulo 30, no versículo 21, diz assim, falando sobre o Espírito Santo, a obra de Jesus Cristo: os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, não vos desvies para a direita e nem para a esquerda. O Espírito Santo é suave, presente, inconfundível. Mas a Bíblia diz que o diabo, ele é astuto, ele é enganador. Eu preciso ter cuidado com isso. E às vezes ele trabalha muito com pessoas que às vezes estão até aparentemente nas fileiras da igreja. Então nós precisamos estreitar a nossa relação, o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E talvez orar mais vezes, como orou o evangelista Emerson, no encerramento da nossa campanha Unânimes em Jejum e Oração, citando o exemplo de Moisés. Senhor, amanheceu o dia. Como eu te disse, você pode dar bom dia, o Espírito Santo está ali. Quanto mais você crer, quanto mais você quiser, quanto mais você buscar, quanto mais você se interessar por isso e se exercitar, mais vai ser possível percebê-lo. Mas pela fé, você não vai vê-lo, mas pode dizer bom dia, Espírito Santo, porque é promessa de Deus, está escrito na Bíblia Sagrada, Ele está conosco a cada dia que amanhece. Ele não nos abandona. Jesus orou no capítulo 17 de João, falou, Pai, eu estava com eles porque eu os guardava do mal. Ele nos guarda do mal. O livro de Salmos diz que enquanto nós dormimos, Ele nem se cochila, está com vistas sobre nós. Então nós precisamos estreitar essa relação e não ser como a mula, como o cavalo, como quem não sabe disso e por isso não tem buscado essa comunhão. Vamos para o 10, o meu tempo está esgotado. Versículo 10 diz assim: muitos são os sofrimentos do ímpio. Ele é conclusivo também esse versículo. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará.
eu vou tomar vacina? Eu estive numa consulta médica, e a médica me perguntou por questões da minha atividade, questões emocionais. E eu falei, não, minha atividade é pesada. E eu estou realmente sempre sob pressão emocional. E quando ela soube que eu era líder comunitário, que trabalhava com pessoas, trabalhei a vida toda, até na minha profissão. E sou obreiro desde 15 anos de idade, pastor há 32, se Deus permitir, completo em junho. Ela falou assim, o senhor vai vacinar? Eu falei assim, eu vou vacinar? Se for preciso eu durmo na fila. Vou vacinar sim. Se Deus me der isso, eu quero. Se não for bom para mim, Deus não deixa. E se Ele deixar eu vacinar, Ele me livra do mal. Vou sim. Eu não tomo o remédio que me é receitado? Vou sim. A ciência é uma coisa de Deus. Ela falou, que bom, porque o senhor é líder comunitário e vai se vacinar. Então vai servir de exemplo para o povo. Mas eu vou falar para os irmãos que na realidade eu não confio em vacina. E isso é confiar no monte, nos recursos do monte, em ver o inimigo antes, em rolar uma pedra sobre o inimigo, que era um dos efeitos que o monte dava de segurança, em atacá-lo subindo, favorável à visão, às suas armas. Não, eu não confio nos montes, eu confio no Senhor que fez os céus e a terra. E por isso, se Ele quiser usar a medicina, Ele me usa. Mas amanhã ou depois, pela medicina ou sem ela, e até agora eu digo, é o Senhor quem me guarda. Então, nós precisamos saber o seguinte, que o ímpio, a pessoa que não tem Jesus, o versículo 10 diz que ele não tem isto, ele não tem o Espírito Santo, ele não tem o esconderijo do Altíssimo, ele pode ter religiões, fé infundada, fé sem fundamento, mas nós temos uma fé com fundamento, nós confiamos no Senhor. Por isso a misericórdia do Deus que fez os céus e a terra, que enviou Jesus, ela nos cerca e nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Isso é também caminhar com o Espírito Santo. O ímpio, ele tem os sofrimentos que nós não teremos. Sabe por quê? As coisas o alcançam, mas ele não tem o Espírito Santo com ele. Essa é a diferença básica. Eu não sou normal, você não é normal. Nós não somos normais, nós somos filhos de Deus. Nós recebemos por herança, na pessoa bendita de Jesus Cristo, a vitória que Ele conquistou na cruz. E a Bíblia diz que nos foi dado um poder de nos sermos feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E por isso não nos alcança estes sofrimentos sem recursos, sem vitória, que o versículo 10 diz que o ímpio tem muitos sofrimentos. Ele não tem instrução, ele não tem conselhos de Deus através do Espírito Santo. Na realidade, queridos, o Espírito Santo, através da palavra de Deus, Ele nos ensina, Ele nos fala. Deixa eu falar para os irmãos. Está fora de moda, viu? Fora de moda. Mas está fora de moda para o mundo e a igreja mundana. Para a igreja de Jesus Cristo está fora de moda, não. O Espírito Santo fala com o crente. Ele fala. Para fechar o versículo 10, vou te lembrar outra passagem bíblica, outro acontecimento bíblico. A Bíblia diz em Atos 27, 10 e 11, que o apóstolo Paulo estava num navio atracado e ia fazer a sua viagem para Roma. A bem da verdade, ele foi dar numa ilha chamada Malta. Ele não chegou com aquele navio em Roma.
E ele chegou para o comandante do navio e falou assim: vejo que esta viagem será dificultosa, muito difícil, e trará danos à embarcação. De fato, o navio virou pedaços. Trará danos à carga, a carga se perdeu toda, e às nossas pessoas. Deus guardou a vida de todo mundo, eles foram parar numa ilha, e falou que para Paulo que preservaria, porque ele estava ali. E Paulo falou assim: é o Deus que eu estou na face dele, é o Espírito Santo que eu vivo com ele, ele me falou. As pessoas do navio não deram ouvidos, porque eles são ímpios. Mas nós precisamos saber que assim como o Espírito Santo falou com Paulo, ele disse vejo, a palavra mais usual hoje é sinto, né? Eu estou sentindo, não gosto muito não, mas é isso. Mas ele viu, ele percebeu, o Espírito Santo falou com ele. Deixa eu falar para os irmãos. Mas isso é uma escolha, pastor. Eu posso deixar de ser instruído, de ser ensinado. Eu posso deixar de receber os conselhos do Espírito Santo. Eu posso ir sem ele? Não, você não verá o Senhor, eu não verei se eu for sem. Você não conseguirá. E a Bíblia Sagrada em Romanos, no capítulo 8, versículo 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. Então se alguém não é guiado pelo Espírito, não é filho de Deus. Posso não. Como que nós vamos desprezar tão grande salvação? Está escrito lá em Hebreus. Como não nos atentar? A santificação é a preparação minha, sua, da igreja, para a igreja tomar posse da vida eterna. Então nós não podemos escolher, não é uma escolha. Eu queria que nós saíssemos daqui, que você aí na sua casa soubesse que o Espírito Santo está aqui agora comigo, com você, está aí na sua casa também. O Espírito Santo está aqui, ele quer ter esse relacionamento conosco. E que nós devemos orar, buscar por isso, e tentar ouvir a voz dele. E ele vai nos ajudar, ele vai afinar os nossos ouvidos, ele vai nos ensinar a ouvi-lo, ele quer me dar conselhos, ele quer me instruir, ele quer me ensinar, ele quer me ajudar, ele é a nossa força. Então não é uma opção. O Espírito Santo, queridos, é o nosso líder. E se amanhã ele não quiser, nós não iremos, nós não faremos, nós não negociaremos, não se fará. A Bíblia diz que nós devemos submeter à vontade dele, porque ele vê na curva, ele vê depois do monte, ele vê longe, ele é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então nós não podemos deixar de atentar por isso. Quero te contar uma experiência minha sobre o versículo 10, 9 e 8. Eu estava dirigindo 33 pessoas. Já disse isso aqui uma vez. E essas 33 pessoas não estavam congregando numa igreja local. Eram pessoas que estavam desviadas. E nós começamos a reunir com um pequeno jeque. Isso foi crescendo, crescendo, e chegou a esse número. E nós começamos a depositar os dízimos numa determinada conta no banco de 2 pessoas, como entregando o nosso dízimo, a nossa oferta, vivendo o que a Bíblia mandava. Mesmo que não tivéssemos aluguel, e a reuníamos nas casas, naquelas que nos davam maiores condições. E não tinha tesoureiro. Cada um ia no banco e depositava lá na conta. E entregava o recibo e aquilo era guardado. Não passava dinheiro direto, só conta. Eu ganhava um salário mínimo nessa época. E recebi meu salário, coloquei o dinheiro do dízimo no bolso e fui para depositar. Eu tinha comprado uma camisa, eu não sou de comprar fiado.
Não sou a igreja que não é. A igreja tem a cara do pastor. Se possível, não compro. Fui ensinado assim pela minha mãe, e só quando é necessário. E geralmente por coisas essenciais. Nunca terei, não tenho conta em açougue. Mas às vezes teria que ter no armazém, numa mercearia, porque é o essencial. Foi assim que minha mãe me criou. Então coloquei o dízimo e eu tinha por força, por lábia, por bom manejo do vendedor, comprado uma camisa para pagar com 30 dias. E aí eu, no caminho do banco, eu entrei nessa loja e fui pagar o moço, paguei. Ele falou: chegou umas camisas bonitas. Eu falei: não, tá bom, mas depois eu vejo. Não, vem cá para você ver, já foi esparramando. E ele mostrou a camisa e eu falei: eu não vou comprar outra vez fiado. Não faço isso. Aquilo que me preocupou o mês inteiro, é o meu jeito de ser. Não vou, né? Eu só estou com o dinheiro do dízimo. Mas aí, queridos, as vozes. Me veio o seguinte pensamento: esse dízimo dá para comprar uma camisa. Ninguém sabe, é depósito. Quem sabe quem dizimou, quem não dizimou. Irmãos, quando a voz vem assim, que ela exclui Deus, mas Deus sabia, ela não vem de Deus. Foi aí que eu tive uma experiência da voz do Espírito. Porque a voz do Espírito veio incluindo Deus no meu coração. Falou assim para mim, irmãos, não é texto de dízimo não, nunca mais esqueci. Nunca mais. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu vi que as vozes eram diferentes. Uma excluía Deus, falou: ninguém sabe mesmo, compra a camisa, ela é bonita. Você não vai comprar fiado, o dinheiro está aí. Pois veio a voz do Espírito, falou: você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o mundo. Eu senti aquilo, falei: não, obrigado. E fui lá, entreguei meu dízimo. Porque dízimo você não dá, você entrega. Deus te usa com um caminho para poder sustentar a obra dele. É por isso que aumenta, porque se Deus precisar de mais na igreja, Ele vai usar os que são fiéis. É assim que funciona. Eu raramente falo de dinheiro nas minhas mensagens. Vocês sabem disso. Estou falando porque cabe na mensagem. Estou fazendo campanha. Mas o dinheiro que Deus precisar na igreja dele, Ele passa pelos fiéis. Nunca mais eu deixei de ter aumentos na minha vida, querido. Em seguida, eu fui para 2,5 salários. Em seguida. Depois passei em concursos e sempre tive um crescimento profissional na minha vida. Sempre tive abastança. Sempre Deus me socorre. Sempre Deus me atende. Então, queridos, a voz do Espírito Santo, ela é geral, ela instrui, ela ensina, ela aconselha no geral, na fé geral, e te aconselha na sua situação específica. Dirige a sua vida, te mostra o caminho, Ele te ensina. É o Espírito Santo que nos faz prosperar. Que Deus nos ajude, irmãos. E que o Salmo 32, 8, 9 e 10 fique no seu coração como um princípio de Deus para a liderança do Espírito Santo sobre sua vida. Oração que você deve fazer. Você pode orar ao Espírito Santo, Ele é Deus. Você está orando a Deus. Fala: Espírito Santo, eu quero conhecer a sua voz. Ela não exclui Deus. Comportamento de pessoas com quem você deve estar, andar com eles, ter comunhão. Deus precisa estar presente no que fala, no que faz, no que alegra essas pessoas, a forma que ela se dirige na vida. Aí você está voando com águias. Não vou citar nome, muito embora eu saiba. Alguém colocou lá
no Guerreiros de Oração, esse grupo aqui só tem águias. Porque é gente que ora, é gente que quer caminhar com o Espírito Santo. Decida no seu coração. Não vamos nos esquecer de que Jesus voltou para nós, depois de ser assunto ao Pai, na pessoa do Espírito Santo, e Ele quer conduzir a sua vida, quer te aconselhar, te instruir, te dar conselhos ali presente com você, quer estar comigo, com você, com a igreja, 24 horas por dia. Esta é a ação, o recurso de Deus, para que nós sigamos no caminho que Jesus trouxe do Pai e nos ensinou no Evangelho. Deus te abençoe, queridos. Deus te deu uma experiência ainda hoje com o Espírito Santo. Que você perceba Ele com você. Que nós não sejamos uma igreja que pensa que pode ir sem o Espírito Santo. Sabe por que tem megas programas de culto com cantores? Sabe por que essas igrejas da nossa época são assim? Porque não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo presente na minha vida, na vida da igreja, no culto, é a expressão maior que existe para encher o nosso coração e nos impulsionar a servir a Deus da melhor maneira possível.